De volta com o Educador Entrevista, converso agora aqui com o Evandro Ribeiro. Professor, gratidão pela participação conosco aqui, boa tarde. Boa tarde, Luciano, a todos que nos acompanham. É um prazer voltar aqui a essa casa para falar um pouco sobre um tema aí que nas últimas semanas aí gerou um grande movimento da mídia, mas é importante esclarecer para toda a sociedade. Bom, como gerente executivo aí de ensino superior do Claretiano, tenho certeza que a preocupação técnica de vocês para essas adequações está a todo vapor. Sim, nós já creio que mais de um ano esse movimento vem acontecendo e o Claretiano, a par de tudo isso, acompanhando dentro daquilo que era publicizado pelo Ministério da Educação, pelas associações e tentando amadurecer as ideias em relação aos caminhos. Nós estamos falando aqui de um olhar para todo o Brasil, né, e entender de que forma que essa mudança, esse movimento, que é positivo, por sinal, impacta o nosso estudante de Manaus, o nosso estudante de Batatais, o nosso estudante de Curitiba. Então, tudo isso sendo digerido à medida que as informações chegavam e agora, mais recentemente, com toda a publicação dessa estrutura regulatória. Uhum. E pensando nisso, né, o Claretiano sempre teve uma excelência no EAD, né, sempre foi referência com excelentes notas, era um exemplo para o país aí nesses critérios, só que agora tem que se adequar, ou seja, o que se discute aí é que o EAD, a partir de agora, é um pouquinho menos EAD do que era, correto? Exatamente. O que aconteceu, Luciano? Vou falar de um recorte de 20 anos, que é o período que o Claretiano atua na modalidade. Nós tivemos um processo de regulamentação da educação à distância dos anos 2000 até 2017, em que havia uma série de dificuldades de ingresso de novas instituições de ensino superior na modalidade à distância, por uma série de burocracias provocadas pelo Ministério da Educação, porque era algo novo, que necessitava de constantes atualizações de regulamentação. E em 2017 veio uma abertura muito significativa, que possibilitou um crescimento expressivo, muito expressivo, de 200% em número de instituições e cursos, enfim, não tenho precisamente os números. E tudo isso se consolidou. Em 2019 e 2020, quando surge a pandemia, um aprendizado para essas instituições de ensino que se fizeram valer de uma série de tecnologias que até então não eram nem utilizadas no próprio EAD. Por exemplo, as webconferências, o desenvolvimento das ferramentas Meet, Zoom, entre outras. Isso trouxe uma possibilidade ainda maior, ou seja, nós tivemos uma abertura e a pandemia escancarou o aprendizado, as possibilidades, e o Ministério da Educação perdeu um pouco a mão para voltar com esse controle, com essa regulação, com essa supervisão que é inerente ao órgão. Foi então que surgiu essa possibilidade agora deste novo marco regulatório para trazer um pouco essa perspectiva dessa relação face a face, desse aumento da presencialidade e até mesmo de algumas instituições que não estavam cumprindo minimamente o que era exigido por lei. Então chega um movimento sim necessário em que todas as instituições vão, entre aspas, pagar com o mesmo preço. E nós estamos aí imbuídos agora em todo esse processo de atualização. Perfeito. Porque, né, quando se pensa em ensino à distância, não é? Eu acho que a gente tem duas estruturas aí elementais que a gente tem que falar. Primeiro é isso, aquele conteúdo que está disposto e que o sujeito vê no momento que ele quiser, acessa esse conteúdo no momento que ele pode, mas, como você falou das ferramentas também, né, você tem aí uma gama de ferramentas que a aula é transmitida ao vivo e o sujeito tem aquele momento X lá para acessar, mas ele pode também com isso interagir e etc. Não é? Isso a gente também tem um ajuste dentro dessa escala, correto? Sim, esse é um ponto que tem gerado muita discussão. O princípio básico da educação à distância é abertura e flexibilidade, ou seja, você permitir, por exemplo, que um estudante do Acre que está com 2 horas de fuso horário em relação a Batatais tenha acesso àquela informação, aquele conhecimento que foi disponibilizado naquele horário que ele tem disponibilidade e tem condição de acessar. Esse novo regramento, ele traz um pouco de limitação em relação, eu diria que a esses tipos de entrega. Uma prática que é muito comum é você promover esse evento aqui, como nós estamos aqui numa transmissão ao vivo pela TV,
Só que esse mesmo material, essa mesma produção que foi gerada aqui, fica disponível, por exemplo, no canal do YouTube da TV Educadora. Ou seja, neste momento é uma entrega síncrona, onde você, por meio de uma tecnologia, interage com os telespectadores, só que este mesmo conteúdo ele vai ser uma entrega assíncrona amanhã, para a pessoa que vai assistir pelo YouTube sem a condição da interação. Eles colocaram um regramento em relação a esses tipos de entrega, determinando alguns percentuais, algumas faixas de percentuais por curso, que vai de acordo com o interesse do curso, com a área de conhecimento, com a especificidade, enfim. Então, de fato, houve um regramento maior em relação a esses tipos de entrega, a essa exigência de presencialidade. Falando dessa questão estrutural, os próprios cursos presenciais tinham uma fatia também à distância. Como é que ficou isso também? Existem umas prerrogativas legais que no início eram 20%, isso na legislação anterior, depois com essa abertura foi possibilitado 40%. Então, se você cumpre alguns requisitos, você pode ter até 40% das atividades online, né? Com esse novo regramento passa a ser 30% de modo geral, com algumas exceções que podem ser determinadas por regulamentações próprias. Por exemplo, a medicina ela tem que ser 100% presencial, ela teve uma regulamentação específica por força da área, e os demais cursos seguem nessa margem de 30%, com algumas eventuais direcionamentos específicos aí, pela diretriz curricular, enfim, por uma regulamentação apropriada. Perfeito. E isso é bacana a gente tocar, né? Cursos que têm regras específicas, ou seja, tem uma regra geral, de fato, para a maioria dos cursos, mas alguns não entram nesse regramento. Isso é um ponto importante e vejo até como uma evolução que o Ministério da Educação tem se preocupado muito em segmentar a regulamentação, porque quando você coloca todo mundo dentro, vou trazer o exemplo do percentual, dentro de um mínimo ou máximo percentual, você não respeita tanto as características do curso. E aqui eu não estou colocando em detrimento uma modalidade em relação à outra, mas é importante que tenha esse olhar mais específico. Por um lado, é difícil para as instituições, é difícil para o INEP, que faz a supervisão, o acompanhamento, mas você atende especificamente as características do curso, podendo dar mais flexibilidade, enfim, para um pensamento mais de acordo com o que é um requisito necessário para um curso, por exemplo, da área da saúde, da engenharia, formação de professores, e aí por aí vai. Perfeito. E é justamente essa questão de característica, né? Olha, um curso mais prático, não tem como à distância eu estar exercitando essa prática, né? Tem que ter mais um dinamismo. É lógico que hoje a gente tem ferramentas, e com a evolução a gente sabe que vai existir isso, que vão possibilitar essa prática, mas ainda não se tem o acesso para todos. Sim. A gente percebe nessa movimentação que houve até uma mudança de um paradigma, uma perspectiva mais socio-interacionista, que leva a tônica, o contato social, a presença no ambiente, as próprias trocas dentro das práticas. Então, assim, essa é uma abordagem que chega dentro dessa nova regulamentação, que deixa claro essa tendência para esse tipo de abordagem, que é um pensamento que é tão importante e faz tanto sentido quanto um outro, quanto um segundo, quanto um terceiro, mas que as instituições de ensino têm que se adaptar, ou seja, o estudante estará mais presente nas suas atividades, seja nos cursos presenciais, seja nos cursos à distância, porque é uma determinação. A gente sabe que daqui para Ribeirão a velocidade máxima é 100, 110, é uma determinação que a gente segue, né? Então, da mesma forma, na educação existe esse regramento. Perfeito. E é interessante também dentro dessa dinâmica, né, de recomposição, ou seja, estaremos mais presenciais em todas as modalidades aí. Ao mesmo tempo de repensar as próprias infraestruturas. Sim. A gente passou por um período e na pandemia se mostrou muito isso de esvaziamento das estruturas físicas. Sim. Muitas estruturas até ociosas, entre aspas. E agora tem que se retomar e algumas estruturas tinham se repensado, né? No sentido de, olha, como eu estou mais EAD, vou criar mais um estúdio, uma sala de informática, Outro etc. tipo de investimento, né? E isso vai ter que voltar à sala de aula. Eu acho que a pandemia, com todos os seus problemas, enfim,
ela gerou muito aprendizado para a sociedade, né? E a gente pensa, a gente leva isso para as organizações, para as corporações. O trabalho remoto apareceu como uma tendência. Ninguém vai ter escritório, você não vai ver mais escritórios, todo mundo vai trabalhar de casa. Hoje você percebe que já há um movimento contrário para as pessoas voltarem para o trabalho, por conta de desempenho, por conta dessa própria socialização, dessa discussão de café, que ela é muito rica em algumas situações. Na educação foi a mesma coisa. A gente evoluiu ao ponto de ter instituições até que nem a própria obrigação legal estava cumprindo, né, desses momentos que são presenciais. Agora chega o momento da gente descender um pouco essa virtualização das coisas e voltar para esse aspecto mais social, que presume uma estrutura física, por exemplo, e nós já estamos fazendo todo um redesenho dos nossos polos, no sentido de criar outros espaços de aprendizagem, enfim, porque a gente tem que olhar tudo sempre com um olhar positivo e acreditar naquilo que está posto pelo poder público, né? Sem dúvida. Também é bacana a questão de prazos disso, e é a pergunta do Arthur, não é? Quem já está cursando mantém a grade que existia. Sim. E a partir de que momento? Do semestre, do próximo ano? Como é que vai ser essa implementação? Eu acho que isso é um ponto muito importante, e não só para os alunos do Claretiano, mas para todas as instituições de ensino. Todos os estudantes hoje matriculados, sejam em cursos presenciais e EAD, eles têm o direito de continuar dentro daquele produto, entre aspas, que compraram, daquele serviço que compraram. Então, não haverá mudanças. Existe um cronograma, uma portaria de transição que determina em que momentos a instituição faz as suas viradas, mas isso pensando para alunos ingressantes. Então, assim, fiquem muito tranquilos, vocês não serão, em hipótese alguma, prejudicados por isso. O Ministério da Educação teve esse cuidado de preservar os direitos adquiridos por aquelas pessoas que já estão em curso. Perfeito. Então, a partir de agora, quem entra, já entra nas novas regras, correto? Ainda existe um espaço de tempo para as instituições absorverem alunos e em dados momentos é feita a virada de chave. Por exemplo, as instituições nós estamos em campanha de vestibular agora, neste momento. Então, todo mundo que se inscrever para esse vestibular, ele entra numa proposta que antevém a nova legislação, porque ela tem um prazo para ser implementada, um marco inicial para ser implementada, em alguns casos 90, 120, até 2 anos dentro dessa transição que acontece. Rose, parabenizando aqui pela temática e colocando justamente essa questão, né? Como é que fica a questão de pós? Isso também entrou? Como é que vai funcionar isso? Oi, Rose, obrigado pela pergunta. Não, a pós-graduação lato sensu, ela é mencionada nesse decreto, mas para preservar o direito de oferta, um aspecto mais técnico das instituições de ensino. A estrutura dos cursos, elas seguem aquela política que a instituição estabelece para o curso de pós-graduação, podendo ser à distância, presencial ou semipresencial. Mas não existe um regramento tão, vou usar o termo rígido aqui, um regramento como existe nos cursos de graduação. A pós-graduação se tem um pouco mais de liberdade, mas já foi dito que vai haver futuramente uma discussão também em torno dos cursos de pós-graduação lato sensu. Falando do estrito sensu, foi publicado também recentemente uma regulamentação específica, eles seguem outras regras, que aí são geridas pela CAPES, e aí tem uma outra abordagem aí, diferente do que está posto para a graduação e para a pós-graduação lato sensu. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm interesse e ficam confusas aí com essa mudança, se vai afetar ou não. Sim. Eu acho que um ponto importante, independente de modalidade, de presencial ou à distância, é entender a parte que envolve a regulamentação da instituição de ensino, ou seja, se é uma instituição de ensino que tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação, ou seja, uma chancela do Ministério da Educação, se o curso que você está procurando, ele tem uma autorização ou um reconhecimento por parte do Ministério da Educação, a pós-graduação, se está numa instituição credenciada. E é muito fácil a pesquisa, basta você acessar o site do Ministério da Educação, colocar no Google lá como pesquisar o reconhecimento de um curso, ele vai te dar todo o caminho, é super simples, super acessível. Por quê? Corre o risco de você investir numa determinada instituição de ensino e quando você recebe o seu diploma e você vai apresentar, por exemplo, para um concurso público ou até mesmo para uma oportunidade de emprego,
as pessoas que estiverem olhando verificar que aquele diploma não tem validade. E, ou seja, você está comprando gato por lebre e você está sendo enganado. Então, independente de modalidade, essa questão do entendimento da credibilidade, entre aspas, da instituição, ele é muito importante. E é importante você destacar isso justamente porque tem muito gato por lebre sendo vendido no mercado. Tem muito gato por lebre, é preocupante isso. E quando eu me referi nos blocos anteriores em relação a esse crescimento e essas mudanças paradigmáticas aí da pandemia, houve um oportunismo muito grande por parte de instituições. Então, nós recebemos aqui diplomas de instituição de ensino superior que a gente vai verificar para fazer uma conferência de aproveitamento de estudos ou de documentação, que a gente vê que a instituição não tem autorização pelo Ministério da Educação, que é uma artimanha assim, até interessante de ver as falcatruas que acontecem. Isso é muito ruim, porque muitas vezes aquela pessoa mais desatenta não se atém a isso e acaba se complicando. Então, houve sim, de fato, esse crescimento. E uma das iniciativas foi até um movimento dentro do Ministério da Educação de emissão de diplomas digitais, com todo um regramento de segurança para que as pessoas saibam que, de fato, aquele é um curso permitido, aquele diploma é reconhecido, até para fins de conferência. Então, é um ponto importante, sim. Exatamente. E justamente para isso, né? Olha, porque tem um investimento de recurso, tem um investimento de tempo, de dedicação. Com certeza. Imagine isso, né? A pessoa se dedica e ao final não tem validade aquilo que foi feito. E quando você vai para prestar um concurso público, aí é onde você se depara e fala, poxa, fui barrado num concurso que eu fui aprovado ou que eu tenho que entregar apenas uma documentação por conta de um diploma que não tem validade. Aí você rasga porque não tem função nenhuma, né? Exato. Também aqui o Augusto, né? Parabenizando pela temática e falando dessa questão que a gente falava no bloco anterior, de adaptação desse processo, né? Isso a pessoa se informa direto com a instituição, não é? E da carga de cada curso específico no presencial e na distância? Sim, acredito que nós vamos fazer, e os nossos pares também, enquanto instituições de ensino, deve haver alguns pronunciamentos, assim, no sentido de tranquilizar os estudantes. Cada instituição ela tem um regramento a ser seguido, mas dentro do que é permitido internamente, ali, as instituições vão, cada qual dentro do seu planejamento, poder executar todo esse movimento que nós chamamos de transição, né? Mas, assim, você pode ligar também na instituição, acessar os canais de comunicação, seja no Claretiano, seja nas outras instituições, que aí você vai obter as informações necessárias aí. Mas eu diria para ficar tranquilo, porque o Ministério da Educação e as próprias instituições estão bem seguras em relação a tudo isso. Mariana também com uma colocação a respeito da questão dos estágios, né? Houve alguma mudança na questão de carga horária, conteúdo de estágios obrigatórios com essa mudança ou não foi tocado no assunto? Olha, foi, mas não no sentido de mudança de carga horária, de mudança de formato. São pequenos detalhes dentro da estrutura do estágio que vão ser adequados, por exemplo, em relação ao curso à distância, que passa a ter uma carga horária não específica do estágio, mas de uma atividade que pode ser contemplada junto a uma prática de estágio, ou seja, sendo aproveitado por um outro componente. Enfim, tem alguns pequenos arranjos, para tentar ser claro na minha resposta, pequenos arranjos que não impactam a estrutura macro desse estágio. As licenciaturas, por exemplo, a carga horária foi mantida, os cursos na área da saúde foi mantida a carga horária, o formato também. Então, se houve mudanças, são mudanças pequenas, aí, que talvez até não sejam percebidas pelos estudantes. E que é interessante também observar isso, né? Porque, dependendo do curso, isso é pré-requisito para a formação. Sim. E o estágio ele tem uma estrutura muito consolidada, existe uma legislação específica, existe uma orientação específica para cada curso. O que soma a essa carga presencial são outros componentes curriculares, como a extensão. Hoje, 10% da carga horária do curso ela tem que ser destinada ao desenvolvimento de uma atividade extensionista. O que é isso? É o desenvolvimento de uma iniciativa na sociedade. O estágio é um espaço de aprendizagem. A extensão chega
como uma forma de você levar aquilo tudo que você aprende dentro do seu curso para um projeto que pode ser desenvolvido em parceria, por exemplo, com uma associação de bairro, com um evento que vai acontecer na cidade. Então isso é uma outra atividade que tem até uma certa semelhança com o estágio, que tem se fortalecendo, que vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos por força de uma orientação legal, de uma determinação legal. E Augusto, não é? Questionando, a gente estava falando a respeito da implementação, dessas diferenças, etc., dos cursos que foram falados que não tem, não é, possibilidade de nenhuma modalidade à distância. Né? Como é que isso tem sido discutido e se de fato foi pressão de fato do MEC ou dos órgãos de classe? Tem pressão de todo lado, viu, Augusto? Eu diria que a gente precisa, é uma discussão assim que ela vem acontecendo já, diferentes pontos de vista sobre essas determinações, o Conselho enxerga de uma forma, o meio acadêmico enxerga de outra, as instituições enxergam de outra, o Ministério da Educação tem a sua opinião também formada a partir desse conjunto de atores aí que participam desse processo, mas os cursos, alguns deles de fato estão sendo orientados à descontinuidade na modalidade à distância. Por exemplo, os cursos de formação de professores, eles passam a ser oferecidos no formato presencial. Olha só, até então havia duas modalidades de ensino, presencial e à distância. O Ministério da Educação manteve essas duas modalidades de ensino em atividade, só que ele criou uma categoria chamada formato de oferta. Ou seja, um curso de administração, por exemplo, ele pode ser ofertado no formato presencial, semipresencial e à distância. O curso de pedagogia, ele só pode ser ofertado no formato presencial e semipresencial. A oferta à distância deixa de existir. Todos os cursos à distância de pedagogia, eles serão extintos por força do próprio Ministério da Educação. Então, o Claretiano tem um curso de pedagogia EAD, que num prazo de 90 dias, tem toda uma questão técnica por trás disso, ele é extinto. E ele passa a ser regulamentado como semipresencial. Então, é uma mudança de formato, mas a estrutura desse curso permanece. Estrutura curricular, a carga horária de estágio. Só que dentro dessa virada do EAD para o semipresencial, alguns ajustes serão necessários no que se refere à carga horária presencial de disciplinas. Então, assim, tem um rearranjo que as instituições são obrigadas a fazer. Mas, então, sim, tem alguns cursos que vão deixar de oferecer. Já a inserção dos conselhos de classe dentro desse processo, principalmente na área da saúde e o direito, que talvez seja aí um dos conselhos mais fortes, que não deixa nem o curso semipresencial acontecer, sim, eles tiveram o voz dentro desse processo, colocaram a sua percepção, que cabe uma discussão em relação aos equívocos que aconteceu dentro desse movimento, mas sim, eles tiveram força nesse rearranjo aí da estrutura do ensino superior. Perfeito. E é interessante pensar nessa interação, né? Porque de fato ocorre, né? A gente tem muita pressão, inclusive, até na abertura de cursos de determinados segmentos, né? Os pré-requisitos, né, diferem aí, não é? Enquanto os outros cursos você tem uma facilidade maior em implementar nas instituições. Sim, a gente tem o pré e o pós-requisito, né? Por exemplo, o direito, se você quiser exercer, enfim, o exame da OAB, a própria área da medicina, e o ENAD está chegando com uma força muito grande de consolidar por exemplo, dentro da área das licenciaturas, o próprio ENAD vai ter uma prova específica que os municípios podem se conveniar e aproveitar os resultados dessa prova para promover os seus concursos públicos. Eu acho que esse foi um ponto muito interessante, porque nem todo município tem orçamento para fazer um concurso público para professores. Então, o Ministério da Educação está criando esse tipo de artifício. Hoje, nas licenciaturas, e a própria medicina já tem o ENAMED, que também é um conglomerado de avaliações que vai facilitar esse aspecto da residência médica na área da medicina e essa oportunidade de concursos também, utilizando o ENAD, que é uma prova nacional. Então, cabe à instituição pensar os pré-requisitos, ou seja, o
curso de música, por exemplo, tem lá, para você fazer a formação pedagógica, você tem que ter um conhecimento mínimo de partitura e tudo mais. Isso cabe à instituição. E o Ministério da Educação tem tentado também, de alguma forma, cercar esses requisitos pós-formatura para concentrar num exame que já é aplicado nacionalmente, já tem toda uma estrutura consolidada, e você tira um pouco dos conselhos de classe essa responsabilidade e joga para o MEC, que é quem de fato legisla sobre o ensino superior no país, né? Michele também com uma questão interessante, que havia alguns cursos, não é, e uma procura crescente de pessoas que fizeram bacharelado e procuravam cursos para completar aí a licenciatura, não é, de menor duração, etc. Ela pergunta se essa medida impactou e se esses cursos continuam. Sim, continuam, Michele, boa pergunta. Impactou no sentido das instituições precisarem fazer uma revisão desses cursos, porque existe uma resolução do Conselho Nacional da Educação específica para as licenciaturas que traz algumas mudanças. Então ela entra dentro desse pacote. E dentro dessa resolução, até se você quiser pesquisar, a resolução CNE número 4 de 2024, isso, se eu não estiver enganado, é 2024, ela traz algumas mudanças para esses programas também, não só para as licenciaturas. Quando esses cursos de menor duração, específicos da licenciatura, são chamados de programas especiais. Tem a segunda licenciatura, por exemplo, para o cara que fez História, quer fazer Geografia, então ele faz um segundo curso de formação de professores, que tem uma carga horária X. E o formação para bacharéis, por exemplo, o Luciano, bacharel em comunicação, quer fazer o curso de letras, ele faz também numa carga horária reduzida, e isso se encaixa dentro de um programa. Eles permanecem, mas vão sofrer algumas pequenas alterações aí em relação à carga horária, atividades presenciais, o próprio estágio, mas sim, eles permanecem.